Que privilégio podermos cultuar a Jesus juntos como família, juntos como corpo de Cristo. Hoje às 18 horas nós tivemos o nosso culto para os adolescentes. E a palavra pregada para os adolescentes foi sobre sermos corpo, sobre sermos uma família. Que privilégio, meus irmãos, estarmos aqui nesse sábado, mais uma vez, louvando a Jesus como corpo, como família. Esse senso de comunidade e de pertencimento é algo tão maravilhoso que você só encontra na igreja. Isso é incrível. Então, quando você vier para cá, para você cultuar Jesus, venha alegre, venha feliz, venha celebrando aquilo que Jesus está fazendo na sua vida e na vida de tantas outras pessoas que estão aqui presentes nessa noite. Posso ouvir um amém ou não? Hoje nós estamos a menos de uma semana da nossa conferência e eu estou muito feliz, estou muito empolgado mesmo, sabe? Porque nós criamos expectativas no nosso coração. Eu não entendi porque que o prédio acendeu inteiro. Nós criamos expectativas no nosso coração e nós cremos que Jesus vai fazer mais do que aquilo que a gente espera, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Alguém acredita nisso aqui ou não? Eu estava com uma palavra que eu estava muito empolgado para pregar, Du. Eu estava com uma palavra que eu estava assim, nossa, eu vou pregar essa palavra uma semana antes da conferência, mano. Nossa, vai ser um mistério essa parada, a hora que eu pregar esse negócio vai ser muito louco. Só que tudo que Deus foi fazendo, falando, e toda a construção da semana apontava para uma direção totalmente oposta. Mas meu Deus, eu tô a menos de uma semana da conferência, pai, como é que eu vou pregar sobre isso? Eu preciso pregar uma mensagem para cima, eu preciso empolgar as pessoas, pai, eu preciso incendiar os corações. Só que graças a Deus que eu tenho uma esposa muito sábia e amigos de Deus. E quando você procura no lugar certo, existe sabedoria em alguns lugares, no lugar certo. E eu falei, amor, tudo da nossa semana, tudo que está acontecendo, tudo que Deus está falando, tudo que a gente está ouvindo, todas as nossas visitas, o que aconteceu na célula, tudo aponta para a gente falar sobre santidade no sábado. Mas como é que eu vou falar sobre santidade menos de uma semana da conferência? Minha esposa é uma mulher muito sábia. Ela falou, você não prega para agradar as pessoas, você prega para agradar Jesus. Então faz aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu falei, amém. Conversei com os meninos, eles falaram, mano, é isso, vai nessa direção. Então nós vamos, mano. A gente precisa falar sobre santidade. Por quê? Porque santidade é uma das marcas do cristão. O amor é uma marca nossa. A generosidade é uma marca nossa. O sorriso no rosto deve ser uma marca do cristão, mesmo em meio a lutas e a problemas. Mas a santidade também é uma marca do cristão. Eu faço aniversário dia 8 de fevereiro, um dia antes da Deep Conference. Quinta-feira eu faço aniversário, faço 31 anos. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Por incrível que pareça, 31 anos historicamente não é nada, mas muita coisa acontece em 31 anos. Eu não estou falando sobre a minha vida aqui, tá? Mas algumas coisas que a gente faz na igreja hoje, há 31 anos atrás, era impossível da gente imaginar. Mas algumas coisas que eram marca dos cristãos há anos atrás, se perderam pelo caminho, precisa voltar. Precisa voltar. Sabe? Por quê? Como eu falei, amor, sorriso no rosto, generosidade, vida de oração,
Mas santidade sempre foi, sempre deve ser uma marca dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui ou não? Então a gente precisa falar um pouco sobre santidade hoje. Eu não vou pregar muito tempo, porque quando acabar aqui, a gente tem a nossa reunião para os voluntários da Deep Conference. Então se você é parte de uma equipe, se você se inscreveu para servir, você precisa ficar mais um pouquinho, para a gente poder conversar e alinhar algumas questões do serviço e da nossa dinâmica de trabalho da Deep Conference. Vai ser rápido, objetivo. Eu não faço reuniões longas, mas é muito importante. E nós vamos ter um tempo de oração também, porque orar é importante. Trabalhar muito e orar pouco não é a nossa meta. Agora, se você não está em nenhuma equipe, quer servir, no final do culto você pode procurar o Henrique lá na frente. E você que não está inscrito precisa se inscrever também. Você não pode ficar de fora. Mas, santidade. Santidade, a marca do crente. Posso começar a falar uma parada aqui que você pode ficar chateado comigo? Não fica chateado com o pastor, eu te amo. Te amo muito. Mas eu sou da época que crente não mostrava o corpo. Menino e menina. Eu sou da época que a exposição dos nossos corpos não era normal. Por que a gente normalizou uma parada que a gente não deveria ter normalizado? Eu sou da época que crente não era boca suja. Por que a gente escuta crente falando umas palavras que não deveria estar falando? Sabe? Ah, Davi, pô, você está metendo um saudosismo aí. Não, cara, é a palavra de Deus. Sabe? Se você der uma olhada, Êxodo capítulo 28, versículo do 1 até o versículo 5, tem uma coisa interessante aqui. Êxodo 28, 1 até o 5, olha que legal. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos, que eu enchi do espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que os consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Por gentileza, aumenta o meu retorno aqui no chão. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem, quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido, com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Olha que interessante isso aqui. Deus está falando com Moisés aqui, Vitor, e está passando orientações para Moisés. Arão era irmão de Moisés, separado por Deus, para que dele começasse uma linhagem sacerdotal. Uma linhagem sacerdotal, guarda essa palavra, sacerdotal, sacerdotes. E Deus está falando como deveria ser a roupa do sacerdote. Meu irmão, essa roupa era coisa fina. Coisa fina. A roupa era costurada com fios de ouro. Entende? E aí você vê aqui azul, roxo e vermelho. Se você olhar pelo auditório, você vai ver gente com todas essas cores aqui usando. Porque hoje isso é muito comum, muito simples, muito fácil. Mas tingir roupa na época era um trabalhão. E o roxo era muito especial. O roxo era muito difícil de ser produzido, de ser feito. Tinha toda uma técnica, toda uma questão especial para que a roupa ficasse roxa. É por isso que a nossa região de célula de juventude é roxa. Aponta lá para a roupa dos sacerdotes. Eu falei disso quando a gente lançou a região. O roxo era diferente, tinha que ser usado uma planta específica, com uma semente, era difícil. Tanto que depois o Império Romano usava o roxo, só os nobres, só a galera que tinha muito dinheiro, só
o pessoal realmente que fazia parte do império ali. Agora, presta atenção, porque toda essa roupa, ela era algo visível, porque ela tinha um significado que era apontar para a glória de Deus. E a roupa tinha que ser feita com excelência, não só porque Deus estava pedindo que fosse feito com excelência, mas porque quando nós fazemos coisas com excelência para Deus, é como se nós estivéssemos dando um presente para Deus. É por isso que você não pode fazer o seu serviço para Deus de qualquer jeito. É por isso que você não pode fazer a sua célula de qualquer jeito. É por isso que a sua adoração não pode ser de qualquer jeito. Aquilo que você faz para Deus exige de você excelência, porque excelência honra a Deus. Quando Deus pediu para que essa roupa fosse feita, não era qualquer roupa não. Ouro, tecido tingido, linho fino. Entrega na mão dos mais habilidosos, eles vão fazer essas roupas. Aqui a gente já aprende algumas coisas, meus irmãos. Para servir a Deus, é óbvio que o coração é importante, a intenção é importante, mas a habilidade, a técnica também é importante. Deus te deu talento, te deu dons, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Você precisa usar aquilo que Deus te deu para o reino. Se você é bom em alguma coisa, faça isso para Jesus. O mundo fala, se você é bom em alguma coisa, não faça de graça. A Bíblia fala, se você é bom em alguma coisa, ofereça isso para o Senhor Jesus Cristo. Agora olha só que interessante, no mesmo capítulo, você vai lá para o versículo 42 e 43. Mesmo capítulo, Êxodo 28, 42 e 43. Presta muita atenção. Faça também roupas de baixo de linho, para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro, ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Dá um amém no seu lugar. Aqui tem uma parada interessante. Deus deixa tudo detalhado de como a roupa deveria ser, como a placa deveria ser no peito, como o colete deveria ser, como o cinturão deveria ser, mas Deus deixa muito claro como Ele queria que a roupa íntima dos sacerdotes fosse. E aí quando você vai ver aqui a ideia do linho, e a roupa feita de linho, o calção feito do linho, que era para eles usarem diretamente na pele, como roupa íntima. Era a mesma palavra, linho, que é usada para a roupa que as pessoas viam. Opa, tem uma parada aqui, Mike. Presta muita atenção. Deus estava ensinando que aquilo que as pessoas não veem é tão importante para Ele quanto aquilo que as pessoas veem. Deus estava ensinando que não bastava o sacerdote usar a roupa, a pinta do cara que serve, onde todo mundo conseguiria ver, mas o seu interior, se o seu interior estivesse sujo, se a roupa íntima não estivesse de acordo, se a intimidade estivesse faltando, estava em pecado. Isso nos comunica algo, meu irmão, minha irmã. Não basta a aparência de santidade, não basta a roupa do crente, a roupa de ver Deus. Não basta botar roupa de ver Deus para ir no culto domingo e roupa de demônio na segunda-feira. Não basta parecer que eu sou servo de Deus, falar como um servo de Deus, usar o dialeto evangélico, falar eita glória no culto, mas quando sai da igreja, sabe, eu sou uma pessoa casada, tem pessoas casadas aqui. Provavelmente, depois do Deus que te criou, a pessoa que mais te conhece, se você é mulher, seu marido, se você é homem, é sua esposa. Quem sabe quem você é mesmo, é quem dorme do seu lado. Porque na frente de todo mundo é uma coisa, agora lá dentro de casa, dentro do quarto, é lá que você precisa ver quais palavras você está falando. Roupa íntima, fala sobre intimidade, aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Então é sobre isso que a gente precisa falar nessa noite, porque às vezes, meus irmãos, por fora está tudo bem,
Por fora está tudo certo, por fora está tudo alinhado, mas por dentro a intimidade está suja. Por dentro a intimidade está corrompida. Por dentro você não está no padrão que Deus estabeleceu para você estar. Padrão de santidade. A sua intimidade com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, o seu tempo devocional, os seus pensamentos, o que você consome na internet, o tipo de conversa que você tem, o tipo de mensagem que você manda, o tipo de foto que você recebe. Isso fala sobre a sua intimidade. E se você está devendo na intimidade, você não está devendo para mim, você não está devendo para o seu ministério, você não está devendo para a primeira igreja batista de Marília, é para Deus. Agora, graças a Deus, que Ele é misericordioso, justo e amoroso, existe conserto para mim e para você. Dá um amém no seu lugar. O sacerdote precisava saber que a qualidade do que está exposto deve ser a mesma daquilo que está oculto. O interior tão puro quanto o exterior. Para Deus não existe diferença. É por isso que quando Deus envia Jesus, e aí lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus está sendo muito duro com os religiosos, mas muito duro, Ele chama eles de sepulcros caiados. O que Ele está falando? Por fora vocês são como aquele mausoléu bonito, mas é no cemitério. Por dentro vocês estão mortos espiritualmente. Por dentro está tudo podre. Por dentro. É isso que Jesus estava falando para os religiosos, porque eles iam a público e falavam, e ensinavam, mas o ensino deles não produzia vida, o ensino deles só produzia morte. Agora, essa roupa, ela era uma roupa sacerdotal. Então talvez você pode pensar, mas então esse princípio é para o sacerdote, ou seja, é para os pastores, para os mestres, para quem ensina. E a resposta para você é não. Sabe por quê? Meu filho, minha filha, em nome de Jesus, sempre foi do desejo de Deus que nós fôssemos uma nação de sacerdotes. E após a vinda do Cristo, nós estamos debaixo do mesmo Espírito. E o versículo que a gente já leu exaustivamente no DIP, eu não vou ler de novo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos fala que é do desejo de Deus que nós fôssemos uma nação santa, sacerdócio real, para mostrar ao mundo quão maravilhoso é aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então esse texto, esse princípio da sua intimidade ser tão linda e tão bonita quanto o seu exterior, não é somente para o pastor, para o bispo, para o missionário, para o líder de célula, é para todo crente. É preciso que nós façamos uma análise. É preciso que a gente olhe para dentro. Olha para você. Olha para a sua intimidade. Porque Deus vê a sua intimidade. Talvez os outros não veem. Talvez você faz alguma coisa que só você sabe que você faz. Talvez você fez alguma coisa que só você sabe que você fez, e você acha que ninguém nunca vai descobrir. E provavelmente, se você fez alguma coisa, aí talvez ninguém descubra mesmo. Ninguém descubra mesmo. Mas Deus está vendo. O pecado, ele não ofende só quem está do seu lado. O pecado ofende o Deus que te criou. Entende? Então a gente precisa de conserto. Agora, é muito, muito interessante, porque não tem como nós executarmos esse conserto. Eu e você, a gente não consegue se purificar. A gente não consegue perdoar os nossos próprios pecados. Não tem como. Quando a gente tenta, a gente falha. Uma vez eu preguei um sermão aqui em Gênesis capítulo 3. E Gênesis capítulo 3 nos fala sobre a queda do homem. Mas é interessante,
quando Adão e Eva percebem que estão nus. Não havia malícia, não tinha maldade, não tinha roupa, mas eles percebem que estão nus. Então eles fazem o quê? Eles costuram para si roupas de folha. Eles costuram para si roupas de folha, para tentar esconder a sua nudez. Quando Deus desce no fim do dia, pergunta onde eles estão, começa a trazer a consequência do pecado. No final, Deus entrega para eles dois, roupas de peles de animais. Por quê? Roupa de folha ia durar o quê? Um dia, meio dia, 2 horas, 1 hora. E no frio, como eles iam se esquentar com roupa de folha? Aí isso passa batido quando a gente lê Gênesis capítulo 3. O que a gente não entende é que aquilo lá diz respeito à natureza humana. Toda vez que a gente peca, a gente tenta arrumar sozinho. Só que toda vez que a gente tenta arrumar sozinho, a gente só piora, não melhora. Toda vez que você tentar arrumar suas falhas sozinho, o que você vai estar fazendo é roupa de folha. E isso talvez pareça uma solução temporária, mas depois vai ficar pior e pior e pior. Que tal você se humilhar diante de Deus e deixar Deus colocar a roupa que é da vontade dele em você? Deixa Deus te purificar. Deixa o sangue de Jesus te cobrir. Deixa o amor de Jesus te alcançar, a graça de Deus te alcançar, o perdão que para nós foi garantido na cruz, cobrir o seu coração. Sabe, meus irmãos, para vivermos aquilo que nós queremos viver, para vivermos os sonhos que queremos viver, para vivermos os planos que queremos viver, como Juventude Deep, precisa ter conserto, precisa ter arrependimento, precisamos mudar o curso de algumas coisas. Sabe, eu creio de verdade que Deus está mexendo no nosso interior por esses dias. Vocês não fazem ideia de como foi a semana. Uma semana muito boa, muito produtiva, uma semana cheia da presença de Deus, mas uma semana de muito trabalho, uma semana de muita novidade que a gente não esperava que ia acontecer. Mas meu Deus, isso, uma hora dessa, perto da conferência, não era para estar acontecendo. Porque o inimigo não quer que você se aproxime de Deus. O inimigo não quer que você mostre a sua intimidade para Deus, porque ele sabe que Deus pode te consertar. Se tem uma pessoa que quer te manter da maneira como você está, essa pessoa é nosso inimigo. Porque sabe o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno, Vitor? Nada. Nada. Ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno. Nasceu, viveu, morreu sem Jesus, a eternidade é distante dele. Precisa haver confissão de pecados, precisa haver acerto, precisa haver alinhamento. Isaías capítulo 6. Está dando uma leve microfonia aqui. Isaías capítulo 6. Estou acabando. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Está dando bastante microfone, meu microfone. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Segura até aqui. Isaías tem uma visão. Ele vê o Senhor, ele vê a glória de Deus. Que incrível e assustador ao mesmo tempo, Fernando. Já pensou? Misericórdia. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, gera temor no nosso coração.
Ele está vendo o manto do Senhor que se estende sobre o templo. E ele vê que os anjos, seres angelicais, adoram o Senhor em volta do trono. E aquilo que eles cantam ao Senhor é santo, santo, santo. Olha que interessante. Perceba, Deus não é que Deus possui santidade. Não é que Deus é capaz de viver uma vida de santidade. Deus é santo. Deus sempre foi santo. Deus sempre será santo. Santidade emana dele. Entende? Ele é santo. Deus nunca pecou, Deus nunca falhou, Deus nunca mentiu, Deus nunca falhará, Deus nunca mentirá. É impossível que de Deus venha pecado. Então, ao contemplar o Senhor, não existe outra canção senão santo. Ao contemplarmos a beleza de Deus, não existe outra canção senão santo. Por quê? Porque a santidade de Deus é distante daquilo que eu sou. E quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me achego, quanto mais Deus se revela a mim, mais eu percebo o quanto eu preciso dele, mais eu percebo as minhas falhas e os meus pecados. Ele é santo. Olha a reação de Isaías. Então ele disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que interessante a reação de Isaías ao ver o manto do Senhor que se estendia sobre o templo. A reação dele não é outra reação senão de se humilhar, senão de se arrepender, senão de olhar para si mesmo e falar: ai de mim. E é interessante porque existem outras profecias no livro de Isaías que ele fala: ai daqueles, ai de vocês. Mas nesse momento ele não está profetizando para os outros. Nesse momento ele está olhando para si mesmo. Ele está falando: ai de mim, meus olhos viram o Senhor. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Em outras palavras, eu sou muito pecador. Meu Deus. Entende que a presença do Altíssimo, ela não é uma brincadeira. Entende que a presença de Deus, a presença manifesta de Deus nos cultos, aquilo que você estava sentindo, que você está sentindo agora, isso não é um arrepio, isso não é emoção, isso é o Senhor Jesus Cristo que está aqui nesse prédio. Você consegue entender que a presença de Jesus nós não podemos levar na brincadeira? Você consegue entender a seriedade que é estar diante do Criador do universo? Você consegue entender a seriedade que é cultuar aquele que te criou, aquele que me criou, meu irmão? Ai de nós! Ai de nós! Mas Deus é misericordioso. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Dá um amém no seu lugar. Meus irmãos, quando nós nos achegamos até Deus, não com orgulho, não cheio de direito, não falando muito e ouvindo pouco, mas quando nós nos achegamos ao Senhor Deus com humildade, quando nós nos achegamos ao Senhor Deus reconhecendo que Ele é santo, existe graça, perdão e misericórdia para a minha vida e para a sua vida. Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te livra dos seus pecados, Ele te livra da escravidão dos seus erros. Ele me perdoou, Ele te perdoou, Ele nos chamou para estar aqui, é por Ele. Ele enviou seu Filho Jesus. Então se o íntimo está sujo, entrega na mão dele, porque é Ele que vai te perdoar. Faz sentido o que eu estou pregando aqui para alguém nessa noite ou não? E aí algo acontece. Olha que interessante. Versículo 8, para eu concluir, o pessoal do louvor pode subir. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então perceba, o encontro
a revelação, a confissão dos pecados, o perdão dos pecados e depois o chamado. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Depois que Deus te limpa, te lava, te purifica, perdoa os seus pecados, depois que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, depois que você compreende que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, depois que você entende que ninguém, nenhum outro caminho, nada vai te levar ao Pai senão o próprio Cristo, Ele te chama. Ele te chama porque Ele quer te usar. Ele te chama porque existe uma missão. Ele te chama porque você não foi chamado para ser um crente de banco. Ele te chama porque você não veio aqui para essa casa para ser um consumidor. Ele te chama para você pregar o evangelho, para você anunciar as boas novas, para você fazer a diferença, para você viver a vida de santidade que Ele te chamou para viver. Ele te chama. Agora você precisa responder. Deus quer ouvir a sua resposta. Deus chamou Isaías e fala: a quem eu enviarei? Ele fala: aqui estou, envia-me, Senhor. Eu vou para as ruas, eu vou para a faculdade, eu vou para o meu trabalho, eu vou anunciar, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou. De novo, esse chamado não é só para os sacerdotes, para os profetas, para quem tem cargo, para quem tem sobrenome. Esse chamado é para você, meu irmão, minha irmã. Deus te chama, Deus te ama, Deus te convida para a boa obra. Que tal sondarmos nosso coração nessa noite? Que tal você dar uma olhada no seu íntimo? Aquilo que ninguém sabe, aquilo que seus pais não sabem, aquilo que seus irmãos não sabem, aquilo que as pessoas da célula não sabem, mas você sabe, e Deus também sabe. Que tal você dar uma olhada nisso agora? Que tal abrir aquela gaveta que faz tempo que você não abre? Deixa Deus mexer nisso aí. Deixa Deus tirar isso de dentro do seu íntimo, de dentro do seu ser. Deixa Ele te purificar. Deixa que a brasa toque os seus lábios e que você seja perdoado das suas falhas. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame mais. Mas também não tem nada que você fez que vai fazer com que Deus te ame menos. Deus te ama e acabou. Existe perdão para você. A porta da graça está escancarada na sua frente. Deus é justo, Deus é santo, mas Ele é um Deus de amor. E a misericórdia de Deus se estende para nós nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu gostaria de ter um tempo de oração agora. Esquece a pessoa que está do seu lado. Esquece qualquer coisa agora. Olha para você. Olha para o seu íntimo. Olha para o seu ser. Sabe? Deus está te esperando, meu irmão. Deus é amoroso, Deus é gracioso. Deus quer tirar isso de você, porque Ele te chama. Ele te chama pelo seu nome. Deus te conhece. Deus tem um plano para a sua vida. Um plano para que a sua vida o glorifique. Um plano para que você brilhe a luz de Jesus. Olha para dentro de você agora. Som do seu coração em nome de Jesus.